Impressionou muito meus amigos e minhas amigas a dificuldade do governo estadunidense, né, em confirmar a sua permissão para que a Ucrânia fizesse os ataques à profundidade da Rússia com os mísseis Atacams. De certa forma, essa confirmação já existe, né? Um oficial em Washington a confirmou, mas ela ainda tem um pouco esse perfil de confirmação não tão oficial assim, parcialmente oficial e assim por diante. Ora, isto se insere dentro de um contexto de muita pressão que estava sendo exercida sobre o Biden, notadamente após a sua decisão terrível, né, para o destino dessa guerra na Ucrânia, porque não sabemos o que poderá acontecer a partir de agora. Mas já aconteceu um ataque, tá? Autoridades europeias, por exemplo, Borrell, acabou falando que sim, que a autorização existiria. Agora, se existia, se era parcial ou não, o fato é que ela de fato, né, foi proferida pelo Biden, em virtude de que a Ucrânia fez já um ataque com os Atacams, né, a uma região da Rússia. Não foi a Moscou, esses mísseis tampouco podem chegar a Moscou, podem chegar a Voronezh, que é uma cidade importante, mas o ataque aconteceu em Briansk, né, a uma base militar da Rússia. Então foram utilizados aí 5 mísseis Atacams, né, e esses 5 mísseis, 4 deles teriam sido completamente interceptados e destruídos enquanto viajavam para a região russa, e um outro míssil teria sido atacado, danificado no caso, né, quando estava perto do seu objetivo. Os seus destroços, né, geraram alguns danos sim a esta base, mas danos leves, né. Bom, temos 2 questões aqui importantes, né. A primeira delas é que comprovou-se, ao menos nessa primeira utilização dos Atacams, que eles não podem fazer absolutamente nenhuma diferença, ok? Também comprovou-se a capacidade das baterias, das baterias, né, antiaéreas da Rússia de interceptar e destruir esses mísseis. Por outro lado, gente, o ataque aconteceu. E lembram quando Israel atacava o Irã falava, eu vou devolver, e devolvia? Né? Houve um ataque aí há algum tempo de Israel, o Irã falou, eu vou devolver. E o mundo sabe que o Irã vai devolver esse ataque a Israel. A Rússia vem falando também que não deixaria por menos. Como é que fica agora? Em Moscou, assim, há um reconhecimento da importância do Putin. Eu particularmente acho, ao contrário de muitos, né? Muitos, inclusive aqui de canais que eu respeito, de canais aqui no Brasil, canais melhores até em vários aspectos do que o meu, gente muito mais que compreende muito mais, né, os acontecimentos de uma guerra do que eu. Mas muita gente tem falado, né, que talvez, dado a entender pelo menos que se fosse o Medvedev no poder em Moscou, as coisas já teriam sido resolvidas, estaria tudo muito bem. Eu não acredito nisso, tá? De forma alguma. Até porque é muito fácil a gente eleger como um grande líder, né, que poderia fazer coisas absurdas quando ele fala muita coisa, mas quando ele não está no poder. Uma outra bem diversa né, a gente não conseguir compreender totalmente o que é a posição de quem está no poder, as pressões que sofre, as responsabilidades que recaem sobre as costas deste líder. Na minha opinião, a Rússia hoje é o resultado positivo da gestão do Putin em todos os sentidos, tá? Bom, mas uma resposta precisa ser dada, né? Precisa ser dada. As tais das linhas vermelhas que o Ocidente vai rompendo, vai ultrapassando-as o tempo inteiro, e as respostas não são totalmente de acordo. Elas ocorrem de quando em quando, mas são mini-respostas, né? Mini-respostas não são tão no mesmo nível, digamos assim, das praticadas pelo Ocidente. Talvez este seja o momento para isso, né? Vai ter resposta da Rússia? Porque foi dito, né? Nós vamos responder. Bom, então, se era assim, né, o mundo espera. Se fosse o Irã atacado dessa maneira, depois de toda essa celeuma, todo mundo tinha certeza de que haveria resposta. Então agora alguns ficam na dúvida se de fato essa resposta vai acontecer ou não. Ao mesmo tempo, no dia de hoje, um massivo ataque combinado, né, contra alvos lá na Ucrânia ocorreu. Hoje, na madrugada, já no começo da manhã, tá? 5 para 6 horas da manhã,
vários ataques aconteceram contra alvos em inúmeros lugares da Ucrânia, alvos militares da Ucrânia, alvos importantes da infraestrutura bélico-militar ucraniana, tá? Também energética lá da Ucrânia. Em Kirovograd, né, explosões ocorreram imediatamente, diretamente no centro regional de Kropytsky, né? Um dos alvos atingidos foi Svetlovodsk, né, uma cidade onde está a usina hidrelétrica de Kremenchuk, né? Eu não tenho informação ainda se de fato a usina foi atacada, mas evidentemente que se foi nessa cidade de Svetlovodsk, né? É muito provável que tenha sido justamente a usina hidrelétrica de Kremenchuk que tenha sido atingida. Também houve drones ucranianos, drones da Rússia atacando juntamente com mísseis pontos de permanência de soldados ucranianos na região de Kharkov. A Rússia vem fazendo muito ataques às concentrações ucranianas lá em Sumy, né? Mas os ataques à concentração de soldados ucranianos em Kharkov não estava acontecendo muito, né? Pode sugerir que a Rússia vai tratar, né, de Kharkov com muito mais carinho a partir de agora. Sobre Kharkov, lá em Kupiansk, a Rússia já batalha dentro da cidade, como vocês sabem, e o curioso neste caso é que uma parte de Kupiansk já está completamente tomada pela Rússia, e o mais curioso de tudo, né, é que as tropas russas começaram a limpeza deste território de Kupiansk já conquistado. Ora, isso não é qualquer coisa. As tropas se colocam na função de limpar uma cidade quando tem completa certeza de que o inimigo não vai, por exemplo, aproveitar-se de tal situação para atacar as suas tropas, né? As tropas que estão processando a limpeza do ambiente. Limpeza do ambiente que costuma ocorrer, inclusive, quando as tropas estão muito longe, que dirá quando ainda há combate dentro da própria cidade. Meus amigos, minhas amigas, isso sugere que a Rússia pode conquistar Kupiansk assim nos próximos dias, tá? E aí, danificar completamente aquela linha de abastecimento lá do norte, que leva tropas, leva mantimentos, leva armas, munições, tudo que você pode imaginar para frontes, né, como Kramatorsk, né? A importância de Kupiansk é gigantesca para a Rússia, tá? Bom, os pontos, né, em que as tropas ucranianas foram atacadas em Kharkov aconteceram em Dergat e também Lyubotin, tá? Bom, para esses ataques, segundo o comando ucraniano, houve um tipo de drone que caiu sobre as tropas, os drones que caíram sobre as tropas nessas duas localidades de Dergat e também Lyubotin eram drones não identificados, drones desconhecidos, ou seja, até o momento o comando ucraniano não havia relatado nenhum tipo de drone como esse que caiu sobre as suas tropas que estavam concentradas em Dergat e também Lyubotin, tá? Lá em Poltava também muitas explosões aconteceram. No caso de Poltava foi até foi a partir das 3 da manhã, né? Os alvos atingidos foram muitos, e aí houve a prioridade à estrutura energética do local, mas também armazéns, né, de componentes de equipamentos militares foram atingidos lá em Poltava. Na verdade, um armazém com equipamentos militares e um outro armazém que, na verdade, continha ali peças, né, que eram utilizadas pela própria estrutura energética do local. Bom, perto, na proximidade de Kiev, muitas explosões também aconteceram. As explosões também ocorreram em Cherkasy, Zhytomyr, né, que fica bem longe ali da frente de batalha, né? E os drones, né, que atingiram a cidade de Cherkasy e Zhytomyr também pareciam ser drones, porque alguns falam que não, drones desconhecidos pela Rússia. A Rússia vem colocando no fronte armas desconhecidas, cada vez mais armas sofisticadas, tá? Muitos ataques aconteceram em Sumy, tá? Drones foram utilizados, mísseis de tipos diferentes foram utilizados, além de bombas planadoras, né? Com módulos de planeamento chegaram ali em Sumy, assim, danificando inúmeras concentrações de soldados, mas também objetivos militares. Objetivos, sobretudo,
o principal ali, em suma, era o objetivo logístico, né? Os ataques, portanto, aconteceram em suma para impedir o deslocamento das tropas que estão concentradas naquela região ucraniana até a região de Kursk, tá? Fala-se, no caso de ontem, de ataques poderosos em Kursk, gente. Devastadores para as forças ucranianas, com muita gente se rendendo e muita gente perdendo também a sua vida, tá? As tropas ucranianas estão presas em 2 bolsões e em um deles houve uma tentativa de saída, de fuga, enfim, e esses soldados foram eliminados, tá? A situação está muito difícil em Kursk para a Ucrânia, muito difícil. E o mundo não entende por que a Ucrânia ainda segue com essa tentativa de Kursk, tá? Na manhã de hoje, houve mais um ataque a uma outra subestação, no caso em Zaporizhia, uma subestação de uma usina nuclear ucraniana. E uma das respostas da Rússia provavelmente vai ser, quanto aos ataques, né, com mísseis ocidentais ao seu território, vai ser, né, destruir completamente a distribuição de energia por parte da Ucrânia. Não é necessário atingir as usinas nucleares, basta destruir as subestações. Podem ter certeza que isso vai acontecer. E a Ucrânia vai realmente caminhar para a Idade da Pedra, gente, porque de fato, não estamos falando de populações que sabem, que estão acostumadas a viver sem energia, né? Estamos falando de populações que estão acostumadas a viver sem energia e que não têm um plano para viver sem ela. Não é mais como no passado, tá? Então, e as indústrias, evidentemente, hoje precisam de energia, não é também como no passado. Então a situação é muito grave para a Ucrânia se a Rússia danificar as subestações. Há um projeto de ataques a todas elas, tá? O ataque de hoje, na verdade, danificou ali partes dessa subestação, mas não destruiu completamente esta subestação, tá? O Ministério da Rússia, o Ministério da Defesa da Rússia falou que o número de soldados ucranianos eliminados do fronte já passam de 900 mil, dentre mortos e feridos, tá? Sendo que 444 mil soldados foram perdidos pela Ucrânia apenas neste ano de 2024, tá? Ou seja, está aumentando cada vez mais o número de perdas ucranianas, tá? Bom, a França não teria a quantidade mínima hoje, gente, de mísseis Scalp para transferir para Kiev, porque o Kiev pode perfeitamente utilizar os mísseis e tal, mas a quantidade é mínima, porque eles já foram muito destruídos ali pelos ataques russos, né? Isso se insere dentro da pressão que há por alguns setores para que a França e também o Reino Unido entreguem autorização para a Ucrânia fazer ataques à profundidade da Rússia. O Macron já disse que os Estados Unidos fizeram muito bem em autorizar os ataques, algo com que eu concordo plenamente. Mas quando você concorda, então vai lá, autoriza você também. A França, né, a atacar, autoriza você também a Ucrânia a atacar a Rússia com os mísseis Scalps, né? O Le Monde, portanto, falou que não há, né, que não há uma quantidade mínima sequer de mísseis, inclusive falando ali, não falou claramente, mas deu a entender que a quantidade de mísseis Scalps hoje na França não atinge o mínimo necessário para o estoque de segurança dos franceses, tá? Continue brincando, né, de mandar armas para a Rússia, né? Depois vão para a guerra sem armas, né? Quero ver como é que vai ficar. Bom, algo muito importante há uma pressão também, né, em alguns setores para que o Reino Unido autorize. Existe um problema. Os Estados Unidos e a França não podem, de forma independente, autorizar, né, isso foi relatado, se não me engano, pela TASS, né, noite de ontem, repercutido hoje, também em outros meios, não podem, na verdade, autorizar, não podem o Reino Unido e a França autorizar os ataques com o Storm Shadow e também Scalp, não pode autorizar a Ucrânia a fazer esses ataques à profundidade do território russo. Por quê? Porque tanto o Storm Shadow como também o Scalp são mísseis que possuem componentes da indústria bélica estadunidense. Então, eles só podem fazer essa autorização se os Estados Unidos os autorizarem. É curioso que os Estados Unidos até o momento não autorizou, né?
O que dá a entender aí que no caso que o Macron não liberou ainda porque não liberou o quê? O Macron não liberou a Ucrânia, né, de utilizar os mísseis Scalp para atacar a Rússia. Por quê? Porque os Estados Unidos estão na dependência dos Estados Unidos. É fato. Tanto a França como também o Reino Unido estão na dependência dos Estados Unidos para liberar a Ucrânia a utilizar os seus mísseis. Mas num contexto em que o Biden, velhinho gagá, já autoriza a Ucrânia, dá autorização para a Ucrânia atacar a Rússia, por que ele também não autorizaria, no caso, não liberaria ao Macron, não liberaria ao Macron ali, para que ele permitisse também que a Ucrânia atacasse a Rússia com os mísseis Scalp. Né? Então aí tem uma questão, né? De novo, portanto, é muito provável que o Biden liberaria. A questão não é o Biden, a questão é o Macron. A questão não são os Estados Unidos, a questão é a França. A questão principal, gente, é que os europeus são tudo covardes, né? Não são todos os europeus, vocês sabem do que eu estou falando. Falando dos líderes europeus, né? Todos são covardes, são medrosos. Porque sabem perfeitamente que, estão muito felizes com o ataque e tal, com a liberação, né? Há uma pressão, muita gente está falando que em algum momento eles vão liberar e tal. A Alemanha já falou, os taurus não vão, nós não vamos permitir. Na Itália, a Meloni também falou, não entendemos que isto não está correto, não vamos liberar. Enfim, mas esse discurso, né, de que tem que acabar com o inimigo russo vem acontecendo sobretudo no Reino Unido e também na França. Eles têm repercutido muito a decisão do Biden, mas em nenhum momento eles estão, enfim, propensos aí, né, se mostram propensos a permitir que a Ucrânia utilize os seus mísseis. Tem nada a ver com os Estados Unidos, tem a ver com a covardia deles, né, que não querem problemas aí com a Rússia. Os Estados Unidos, tudo bem, mas nós, talvez a gente não possa lidar com os russos. É isso, gente, é apenas isso aí. Kurahová, e lá em Kurahová, à frente de Kurahová, a Rússia precisa de mais 5 quilômetros, alcançar 5 quilômetros para cobrir completamente, cercar completamente a cidade de Kurahová, que não é fácil, mas está muito perto disso acontecer e já era para a Ucrânia. Tá? Então as coisas são muito positivas, seguem a estar muito positivas para a Rússia, né? E a questão agora é que o mundo está esperando para saber qual vai ser a decisão do governo russo depois dos ataques a Briansk, tá? Como eu falei para vocês, esse míssil, 5 mísseis Storm Shadow tentaram atingir, né, a base militar. 4 deles foram destruídos antes de chegar na base e um deles foi danificado e alguns dos seus destroços caíram, né, e geraram ali alguma destruição, tá? Mas nada muito grave, não houve perda de pessoal, não houve, os danos são realmente muito pequenos, tá? Gente, a defesa antiaérea da Rússia é muito poderosa, tá? E esses mísseis não vão fazer de fato nenhuma diferença. A grande diferença que eles podem fazer, na verdade, é quando eles caírem sobre a população civil, que provavelmente o Zelensky em algum momento vai fazer isso. Mas a questão não passa por aí. A questão passa por quê? Passa pelo fato de que a utilização desses mísseis representa uma agressão direta de membros da OTAN contra a Rússia. É nisso que está o problema, né? Então agora o mundo está aí à espera da reação russa, da resposta russa, porque mais uma linha vermelha foi, na verdade, ultrapassada, né? E volto a dizer, acho sinceramente, se o ataque à Ucrânia for devastador, neste caso como resposta, não precisa haver um ataque contra os parceiros da Ucrânia. Agora, se for esse ataque aí e tal, maionese, né, aquela coisa e tal, aí evidentemente que, enfim, a Rússia vai sair dessa história como um país muito fraco, né, belicamente fraco, geopoliticamente fraco e assim por diante. Então a Rússia precisa dar uma resposta agora a essa agressão. Essa resposta ela pode ser, como eu disse, um ataque a objetivos dos países da OTAN. Eu acho que em um momento vai ter que acontecer isso, tá? Tem que acontecer isso, gente. Tem que acontecer isso. Porque a OTAN vai reagir, eu duvido, tá? Que a OTAN vai reagir. Agora eu acho que pode começar, por exemplo, pode ser uma resposta devastadora à Ucrânia, inclusive a centros de comandos ucranianos,
E aí, né, esperaria, né, já que seria uma resposta muito importante, esperaria para a gestão, para a chegada do Trump a Washington, para ver como é que ficariam as coisas. Se as coisas não mudassem, e os ataques com os mísseis ocidentais continuassem, a Rússia poderia sim atingir objetivos militares da OTAN em alguns lugares ali da Europa. É isso. Gente, muito obrigado, tá, por tudo, pela gentileza do apoio, pelos piques, muito obrigado também por isso, pelos likes, pelas críticas, pelos elogios. Muito obrigado a todos pela eterna generosidade e paciência de todos vocês com o meu trabalho e com o meu canal. É isso.